Aqui é a Joyce, especialista em finanças pessoais e empresariais. Nessa aula eu vou mostrar para você como funcionam as tabelas de amortização de empréstimos e financiamentos. Sabe quando você tem a opção de escolher entre parcelas fixas, ou seja, parcelas que têm o mesmo valor do começo ao fim do seu contrato, e parcelas decrescentes, que são aquelas parcelas que elas começam com um valor maior e vão reduzindo ao longo do tempo? E muitas vezes você não tem a mínima ideia da diferença das duas e acaba optando por aquela que cabe no seu bolso no momento que você está fechando aquele contrato, sem levar em conta o quanto de juros você estará pagando no final desse contrato. Existe uma diferença bem significativa nos juros de cada um desses modelos. Antes de explicar sobre as tabelas de parcelas fixas e parcelas decrescentes, eu preciso explicar o que é a amortização. Porque muita gente confunde amortização com juros. E amortização nada mais é do que o valor principal da sua dívida, ou seja, o que de fato você vai pegar emprestado. Então, digamos que você fez um financiamento de um bem de 100 mil reais. Esses 100 mil reais, eles também serão o valor total da sua amortização. Só que ele vai ser dividido um pouquinho cada mês ali assim. E é diferente o valor dividido tabela fixa e tabela decrescente. Então, quando você devolve esses 100 mil reais para o banco, você vai devolver todo mês uma parcela desses 100 mil reais mais os custos totais. Então, isso quer dizer que a sua parcela ela é formada por juros mais amortização, ou seja, juros mais o valor emprestado. E agora nós vamos para os dois principais formatos de cálculo de parcela, que é o que eu mencionei no começo dessa aula, as parcelas fixas e as parcelas decrescentes. Que a gente pode chamar, que nós chamamos, de tabela de amortização price e tabela de amortização saque. Para exemplificar melhor, eu vou mostrar a diferença delas em uma planilha já prontinha e que também está nos anexos desse módulo do curso. Então vamos a ela? Bom, aqui está a nossa planilha de cálculo de tabelas de empréstimos e financiamentos. Tá? Aqui nós temos uma aba com a tabela price e outra aba com a tabela saque, que está azulzinho e rosinha para diferenciar. Tá? Então vamos simular que assim um valor a ser financiado de 100 mil reais a uma taxa de financiamento de 1%, 1,5% ao mês, AM ao mês, e o número de meses 240 meses. Tá? Aqui estão as prestações, 1.543,31, lembrando que tabela price, as prestações são iguais do começo ao fim, né? Aqui é o quanto que é juros e aqui é o quanto que é a amortização. A amortização é o valor total da tua dívida, então se a gente somar essa coluna aqui, vai fechar em 100 mil reais. Já deixei uma fórmula aqui que puxa a soma da coluna inteira, tá? Amortização igual ao valor financiado. E aqui os juros. Então, nessa simulação aqui, o teu custo, ou seja, quanto você vai pagar a mais por esse financiamento, por esse empréstimo, é de R$ 270.394,77. Tá? Então, o total, somando todas as prestações, elas vão fechar em R$ 370.394,77 nesse formato de tabela price. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para você são as últimas parcelas. Tá vendo que as últimas parcelas elas têm pouquinho juros e o valor da tua amortização é maior, tá? Por que é importante você analisar isso aqui? A maioria dos contratos de empréstimos e financiamentos, eles vêm com uma cláusula que diz que se você antecipa uma parcela, obrigatoriamente tem que ser as últimas. Por que é interessante você antecipar uma parcela? Além de se livrar daquele empréstimo, daquele financiamento mais rápido, é de você reduzir o seu custo, ou seja, os seus juros. E aqui tem poucos juros. Então, presta muita atenção, coloca na ponta do lápis, porque nem sempre vale a pena antecipar as últimas parcelas. Inclusive, há contratos em que existe multa para você antecipar a parcela. Parece absurdo, mas existe. Principalmente se a tua taxa de juros ela for muito baixa. Porque se o banco aprovou essa taxa de juros muito baixa, ele quer que você siga aquele contrato do começo ao fim, conforme está no contrato, para que ele receba a parte dele, conforme aqueles números que estão ali, que nesse caso seriam aqui esses 270 mil reais de juros. Você talvez ficaria surpresa de saber que em um ano você pagou somente R$ 564,83 da sua dívida,
e sendo que da sua mão, né, do seu bolso, saíram R$18.519,74. Novamente, preste muita atenção naquilo que está escrito no seu contrato. Leia-o detalhadamente antes de assiná-lo. E vamos para a tabela saque, que é a tabela decrescente. Então aqui está o mesmo exemplo. R$100 mil, 1,5% ao mês e 240 meses, tá? Aqui nós temos os juros, aqui nós temos a amortização. A amortização aqui, ela é igual do começo ao fim do contrato, tá? Nessa tabela decrescente, as tabelas, né, decrescentes, elas vão diminuindo ao longo do tempo. E os juros também, os juros é a mesma coisa, eles serão sempre maiores nas primeiras parcelas, porque o banco quer receber primeiro a parte dele. Tá? Só que aqui a gente tem amortização, R$100 mil, né? Porque a amortização é o valor principal. Juros aqui já são R$180.750 e somando todas as prestações você tem R$280.750. Tá? Então é o mesmo valor que você emprestou, a mesma taxa de juros, o mesmo prazo. Só que o teu custo aqui, ele é R$180.750 e aqui ele é R$270.394,77. Então, você consegue perceber a diferença gigante, né, de juros só na escolha de uma tabela diferente. Então, essas tabelas, elas podem ser negociadas no momento da contratação desse empréstimo e financiamento junto ao seu banco. Mas Joyce, existem somente essas duas tabelas de amortização? Não, né? No entanto, essas duas são as mais comuns. Essa planilha que eu mostrei para você, ela está nos materiais extras desse módulo. Então, eu sugiro que você baixe e faça as suas simulações. Se você tiver algum empréstimo, algum financiamento, joga esses valores ali assim e vê o quanto que você está pagando de juros. A planilha, ela já tem todas as fórmulas completinhas, tá? Só tem 3 campos que você precisa digitar, que é o valor total financiado, a taxa de juros ao mês, que ela está no seu contrato, e a quantidade de meses do seu contrato. Um abraço e até a próxima aula!